Eu compartilhei ela recentemente em Vertentes. Se encontra em Mateus capítulo 5. Eu queria convidar para você abrir sua Bíblia, para nós pensarmos um pouco acerca dessa mensagem, dessa palavra. Eu considero tão importante para as nossas vidas nesse período qual vivemos, nesse tempo qual vivemos. Então abra aí, eu quero compartilhar com vocês, eu quero aprender junto com vocês aqui nessa noite acerca desse capítulo, Mateus 5. Eu quero ler os versos 13, 14, 15 e 16. Amém? Mateus, capítulo 5, versos 13, 14, 15 e 16. Vamos lá, vamos ler? Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumine bem todos que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que veja as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Curva a tua cabeça comigo, eu quero ainda fazer uma oração nesse momento, quero orar com você. Pai, nós queremos nesse momento te dar graça pelo privilégio que temos de estarmos aqui nesse lugar. Deus, obrigado por sermos teus filhos. Obrigado porque o Senhor nos comprou, o Senhor nos salvou. Não é mérito nosso, o Senhor nos alcançou pela tua graça e pela tua bondade. Fala conosco, Deus, essa noite, que o Senhor trabalhe no mais profundo do nosso coração, do nosso entendimento. Que a tua palavra nessa noite, ela gere vida em nós, ela nos faça refletirmos, que ao sairmos desse lugar de culto, que nós venhamos chegar em casa, iniciar uma semana, e que essa palavra fique martelando, nos levando a transformações constantemente. Senhor, opera nesta noite, não da maneira que queremos, mas da forma que tu queres. Que o Senhor encontre local nas mentes e nos corações dos teus filhos nesse lugar. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos, esse texto, Jesus na realidade ele mostra aqui a missão da igreja. Ele nos mostra qual é o nosso dever diante de uma sociedade tão perversa, tão imunda, tão perdida. E esse texto aqui ele é bem claro. Jesus, na verdade, ele não vai dizer o que nós deveríamos ser. Ele diz, vocês são, no afirmativo. Eu gosto muito desse texto, porque por muito tempo, ou não tão remoto, né? Há alguns dias atrás, há meses atrás, infelizmente a igreja ela se perdeu. Ela se perdeu no aspecto de imaginar, de achar, de acreditar que a solução para o Brasil estaria em um homem. E todas as vezes que nós acharmos que a solução para o nosso Brasil, ou para o planeta Terra, está em um homem, nós infelizmente iremos nos decepcionar, como muita gente se decepcionou. Eu tenho defendido que a solução para o planeta não está em homens, está na igreja. Deus ele deu uma missão à igreja. Ele disse, olha, vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Então os problemas que nos cercam, quem vai resolver eles, na realidade, não é o político que nós constituímos.
Os políticos não irão resolver os problemas da terra. A grande realidade é que essa missão foi dada a nós enquanto igreja. Mas o problema é que nós desconhecemos essa missão que foi dada. Nós, infelizmente, nos comportamos como, literalmente, o sal insípido, como a luz queimada, que está no ambiente que deveria estar, porém, não executa a função para a qual, de fato, ela foi criada. E todas as vezes que nós, como igreja, estamos num ambiente e não realizamos a função, a missão para a qual nós fomos criados, nós, infelizmente, falhamos enquanto igreja. Eu acredito que, a partir do momento que a igreja ela entender quem é ela de fato, o contexto social o qual nós estamos inseridos, as esferas sociais elas serão mudadas, transformadas. Porque Jesus vai dizer, olha, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez hoje você leia esse texto e ele não faça tanto sentido para você, porque afinal de contas, sal parece ser um produto que não tem tanta importância. Sal parece ser algo que a gente não tem tanta valia. Há quem diga que consegue comer uma comida sem sal. Eu, particularmente, nesse aspecto, sou totalmente contra. A comida com sal, ela é muito mais gostosa, muito mais apetitosa. Mas, infelizmente, nós desconhecemos o valor, a importância desses elementos que Jesus aqui ele classifica. Quando ele está dizendo, no primeiro século, vocês são o sal da terra, o sal na época ele tinha uma importância gigantesca no contexto cultural daquele povo. Quando um homem resolvia visitar alguém muito famoso, por exemplo, a rainha Sabá, quando foi visitar Salomão, dentre os muitos elementos valiosos que ela leva o sal. Porque o sal, de fato, ele era um elemento essencial, indispensável naquela cultura. Então Jesus ele pega dois elementos de muita importância, o sal e a luz. O sal ele tinha validade não apenas no comer, mas em outras questões que eu vou tratar. Mas ele diz, olha, vocês são o sal dessa terra e vocês são a luz do mundo. Dois elementos essenciais, sem os quais a igreja primitiva passaria grandes dificuldades. Uma casa que não tivesse o sal, e nem tampouco uma lamparina, essa casa estava em um estado de decadência. Porque vários fatores seriam atingidos por conta da falta desses dois elementos. Então, um dos elementos, uma das funções que o sal ele executava naquele período, e não só naquele período, mas ainda hoje, mas é claro que no primeiro século com uma importância muito grande. O sal ele era um elemento que era utilizado para evitar a podridão. Então comprava-se a carne e não se tinha geladeiras. Então o sal ele servia, ele colocava sobre a carne para que a carne não se perdesse, para que a carne não ficasse podre. Então o sal ele servia para evitar a podridão. Então quando Jesus olha para mim, para você, quando Jesus olhou para a igreja, e ele disse, olha, vocês são o sal da terra, ele está dizendo o seguinte, a missão de vocês, enquanto povos, enquanto meus filhos, enquanto minha igreja, é evitar a podridão lá fora. Essa é a nossa missão, mas nós desconhecemos a nossa missão. Nós não sabemos a importância que nós temos. Se você, enquanto cristão, escuta o que eu vou lhe dizer. Se você, enquanto cristão, está inserido dentro de um ambiente, e esse ambiente é um ambiente, infelizmente, carnal, é um ambiente podre, é um ambiente que, infelizmente, fede nas narinas de Deus. Se você está lá e você não mudou esse ambiente, desculpe-me lhe dizer, mas você, infelizmente, está se comportando como um sal insípido. Você está lá como luz, mas ninguém apertou o interruptor para que você acenda. Às vezes, nós estamos dentro de ambientes que Deus nos colocou lá para mudarmos uma realidade,
para mudarmos uma sociedade, mas infelizmente nós não compreendemos a importância, a razão pela qual Deus nos levou até lá. Qual é o nosso dever enquanto igreja, enquanto cristão? Porque, meus queridos, deixa eu te falar uma coisa. Imagina uma Câmara de Vereadores, imagina uma Câmara de Deputados, imagina uma Câmara de Senadores, que lá tenha cristãos autênticos e verdadeiros, cristãos que não se dobrem, cristãos que não se vendam, cristãos que não aceitem o jeitinho brasileiro, mas que simplesmente esteja lá como o sal, alguém que é ético, alguém que quando eles mesmos estão precisando de conselho, pudesse dizer, procura o deputado fulano de tal, porque ele é homem de Deus. Imagina como seria essa Câmara. Imagina como seria esse Senado. Imagina como seria esse departamento público. Se de fato a igreja de Jesus, nos lugares que ela foi lançada, ela fizesse o seu papel de igreja. Eu acredito que a sociedade ela será totalmente transformada quando o dentista cristão, no seu consultório, quando receber o paciente, ele entender que ele é sal e que ele precisa transformar a vida daquela pessoa. Imagina como seria um ambiente jurídico, onde os advogados que ali estão exercendo sua função não aceitassem suborno, não se vendessem, não negociassem os valores e os princípios da justiça. Imagina como seria uma escola, uma faculdade, onde o cristão que foi lançado como sal, lá dentro da podridão, ele tivesse lá como um sal, evitando a podridão, executando sua função. Mas sabe por que infelizmente a igreja brasileira ela é vista como uma igreja tão rasa, tão sem eficácia? Porque infelizmente nós não entendemos a razão, nós não entendemos para que nós fomos lançados, levados, e nós ficamos sempre procurando que o outro faça a diferença, que o outro seja o elemento transformador, quando na realidade, eu e você, dentro dos ambientes que nós fomos inseridos, é nós quem deveríamos evitar a podridão. Porque é que infelizmente, no meio das artes hoje, pouco se vê um cristão. Nos grandes espetáculos de balé, pouco se tem um crente lá dentro. Sabe por quê? Porque o crente que deveria evitar a podridão, ele saiu desses ambientes. Aí quem ficou lá? Apenas a massa podre. Apenas os perversos, os imorais, os indecentes. Então, muitas esferas da nossa sociedade, o crente, ele disse, não, eu tenho que sair e tenho que me esconder. Quando na realidade, Jesus disse, olha, eu mando vocês, a função de vocês é serem sal em meio a essas trevas. É ser luz em meio às trevas. Mas infelizmente o cristão ele foi tirado, ele se ausentou. E quando está lá, ele está muitas vezes insípido, sem utilidade alguma. Não evita a podridão, pelo contrário, muitas vezes ele multiplica a podridão. Mas a minha oração e o meu desejo e a minha pregação é que nós venhamos entender é que o Brasil de fato ele tenha cristãos e que o cristão não seja visto como um religioso arcaico ou como um religioso fanático, não. O cristão tem que ser inserido nesses ambientes, não como arcaico, não como um ultrapassado, não como alguém que não evoluiu nos pensamentos, mas como alguém que é ético lá dentro. Que se porventura um homem daquele, um imoral, um indecente, alguém injusto, pudesse no momento de aflição dizer, cara, eu vou procurar o fulano de tal, vou procurar o pastor fulano de tal, vou procurar o irmão fulano de tal, eu vou procurar aquele crente ali para conversar com ele. Mas infelizmente, os crentes que foram levados a lugares de destaque, em vez de, infelizmente, resolver o problema, ser a luz nas trevas, e muitas vezes ele se perde dentro desse ambiente. Mas, repita, a minha oração, o meu desejo,
é que em todas as camadas das esferas da sociedade, a igreja de Jesus pudesse estar lá, dentro do consultório, dentro da faculdade, no supermercado, em qualquer que seja o lugar. Que o crente não fosse apenas um religioso quadrado, que aponta o pecado de todo mundo, e se todo mundo vai para o inferno, se ele vai para o céu. Não, não, mas que esse crente fosse lá de fato, o conselheiro, alguém que tem a resposta. Alguém que quando o sapato aperta lá do ímpio, ele diz, eu vou procurar o irmão fulano, porque ele tem sempre uma palavra de Deus para a minha vida. Mas infelizmente nós estamos inseridos e nós estamos igual o sal insípido. E o que era o sal insípido, pastor? O sal insípido era aquele sal que ele não tinha, lembre minha palavra, gente, por favor. Ele não tinha poder para salgar. Mas tem uma palavrinha que se dá isso. Ele não tinha poder para salgar, ele não tinha competência, ele perdeu o seu devido sabor. E quando esse sal ele não mais executava a função para a qual ele foi criado, ele era jogado no chão. E ele servia apenas para ser pisado pelos homens. Muitos crentes, infelizmente, estão inseridos dentro de contextos sociais. E em vez de serem os agentes transformadores, infelizmente, são o sal insípido. Estão lá, mas infelizmente não servem para mudar o ambiente. Estão lá, mas são pisados, infelizmente. Porque a sua postura, a tua presença nesses ambientes não modifica. Eu não estou falando aqui de ser o crente chato, irmãos. Olha, o mundo lá fora, escuta o que eu estou dizendo. O mundo está saturado de religiosos. O mundo ele não quer saber se você é crente pela calça que você veste, pelo corte do teu cabelo, não. Eu entendo que o verdadeiro cristão ele tem que estar inserido nesses ambientes. Mas a ética, a justiça, a bondade e a misericórdia ser de fato as qualidades desse homem. Não é pela roupa que eu visto, não é pela gravata que eu uso, não é pelo corte do meu cabelo, não, não. O mundo está saturado disso. Mas o mundo quer se deparar com pessoas que quando olhem para eles veja bondade, veja misericórdia, veja compaixão. Vocês lembram da parábola aqui do bom samaritano? O homem chega para Jesus e pergunta, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus conta a parábola. Aí Jesus disse, olha, tinha um homem que vinha na beira do caminho, vinha no seu caminhar, caiu na mão dos salteadores, os assaltantes bateram nele e deixaram ele quase morto. E esse homem ficou jogado na beira do caminho. Aí ele vai dizer, mas aí vinha um sacerdote, que tinha cumprido o seu turno no templo, e quando viu o homem caído, passou de longe. Aí ele vai dizer, vinha também o levita, que tinha saído do templo, quando viu o homem caído, passou de longe. Aí vinha o samaritano, e o samaritano, um judeu, ele defendia o seguinte, qualquer pessoa pode ir para o céu, menos um samaritano. E a pergunta que aquele homem faz a Jesus é o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Jesus disse que o samaritano, quando viu o homem caído, foi lá e se compadeceu dele. Gastou dinheiro com ele, gastou tempo com ele, levou ele para uma hospedaria, tratou dos ferimentos do homem. Aí Jesus pergunta ao mestre da lei, qual desses usou de misericórdia para com o seu próximo? Ele vai ter que dizer, o samaritano. Aquele que usou de misericórdia, o samaritano. Aí Jesus disse, vá, faça tudo o que ele fez e você terá a vida eterna. Sabe qual é a lição que Jesus está nos ensinando nesse texto? É que o mundo está saturado de religiosos. O mundo deseja ver atitude da nossa parte. Então não adianta você chegar em ambientes e você dizer eu sou crente, mas infelizmente na primeira proposta que é lançada, você se corrompe. No primeiro momento que você deveria agir com misericórdia, você age como o juiz colocado por Deus ali para julgar. E a Bíblia diz que Ele não nos colocou como juiz, Ele nos colocou como sal, como luz, para nós mudarmos a realidade do ambiente no qual nós fomos inseridos. Então você vai estar dentro de ambientes, dentro de grupos de WhatsApp, que vai ser totalmente imoral, indecente, vai chegar a proposta para você, aí é que de fato você, como um sal, tem que dizer, irmão, não leva mal não, mas isso vai contra os meus princípios, eu não acho por essa forma. Quando de fato nós executarmos nossa função desta forma, sendo simplesmente o sal que vai evitar podridão,
E quando o amigo chegar e dizer, mano, ó, vamos pegar hoje a menininha, e você como cristão diga, mano, isso vai contra os meus princípios, cara. Você não vai dizer que o cara vai para o inferno, você só vai dizer, cara, isso vai contra a minha ética cristã. Só faça isso. E eu te garanto que a tua atitude de cristão constrange o outro. Constrange ao ponto dele respeitar a tua presença. Constrange ao ponto de quando eles forem fazer algo, ó, está chegando o irmão fulano, ó, o cara realmente é ético, o cara é crente. Mas crente, irmãos, que infelizmente não se tornou o sal que restaura, que previne a podridão, ele quando chega nos ambientes é mais um. É mais um que ninguém dá credibilidade, é mais um que as pessoas zombam do nome dele, é mais um que as pessoas infelizmente convidam ele para o pecado, porque ele é um sal que infelizmente não transforma, não evitou a podridão na vida de ninguém. Então essa é a nossa função. O nosso país vai ser transformado quando eu, Paulinho, entender que eu tenho que evitar a podridão nos ambientes nos quais Deus me colocou. Você vai ser luz. Você, de fato, nós iremos mudar a nossa sociedade quando cada um que está nessa igreja entender que dentro de um restaurante, dentro de uma academia, dentro de uma faculdade, dentro de um consultório, em qualquer que seja o lugar, eu tenho que chegar naquele ambiente. E não é como moralista, entenda o que eu estou falando. Eu não estou falando de você ser um crente moralista, que todo mundo é errado e você é o certo. Não, não é isso. Eu estou falando de você de fato ser aquela pessoa que foi inserido lá dentro, mas no momento que o outro for fazer algo errado, você diz, mano, vem cá, deixa eu falar contigo. Cara, faz isso não, mano. Isso vai te prejudicar, meu irmão. Isso vai te levar por caminhos que infelizmente são caminhos errôneos. E o cara vai parar e vai dizer, mano, é verdade, cara. Valeu. Uma vez eu estava num carro com um amigo meu. Esse menino era desviado da Adventista, ele voltou. Um cara muito ético esse menino. Mas o cara se desviou, caiu no mundão aí. E um dia eu estava conversando com ele disse, bicho, eu cheguei ontem em casa, era 3 horas da manhã. Estava com uma menina, fui para um hotel, tal, tudo. E ele me contando aquilo, né? Eu ouvindo a conversa dele. Ele tem 5 filhos. Eu disse, cara, eu sei que tudo isso que tu me contou te gerou prazer. Mas deixa eu te falar uma coisa, cara. Tu já paraste para avaliar a esposa que Deus te deu? Mano, talvez ela não seja tão bonita como é a moça que tu levou para o motel. Mas deixa eu te falar uma coisa, cara. Tu tivesse 5 filhos, essa mulher não te deixou, tá lá. Tu engordasse, ficasse feia, ela está contigo. Eu disse, meu irmão, eu sou admirador da tua esposa. Ela é uma mulher de verdade, bicho. Pensa numa mulher que Deus te deu. Valoriza mais ela, mano. Só foi isso a conversa. Passou tempo. Quando foi depois, ele voltou para a igreja. E quando ele voltou, ele disse, Paulinho, mano, naquele dia que a gente conversou dentro do carro, as tuas palavras ficou impregnada do meu juízo. Depois daquele dia, eu não conseguia mais ir para o motel com uma menininha. Porque quando eu pensava em ir, Deus me mostrava a mulher que eu tinha em casa. Você sabe isso, irmãos? Não é você ser o religioso chato. Não, não. Nos ambientes que você está, simplesmente, quando você perceber que o outro está errando, irmão, vai lá, traz o conselho, seja a boca de Deus, seja o orientador, seja a pessoa que vai transformar, vai trazer luz no ambiente de treva, vai trazer claridade, vai fazer com que as pessoas que estão se perdendo não se percam. Eu já contei aqui para vocês, e vou repetir novamente, para aqueles que não ouviram. Ah, pastor, eu sou crente, só ando com crente. Não, ando com não é crente também. Agora você não vai se assentar na roda do escarnecedor. Eu tenho um grupo que eu mando de gaiola com a galera. E paramos num bar para jantarmos. E os caras começaram a cantar, eu já vinha para esse bar aqui com minha amante. E cada um começou a falar dos seus pecados, das suas amantes, das suas traições. E eu dentro daquele ambiente ali, eu disse, meu Deus, o que é que eu faço aqui agora? Se eu criticar os caras, eles vão me dizer que eu sou o santão da história. E ali eles falando que tinha pegado fulano e que ali era o lugar que eles traziam as meninas, tudo tal. Eu falei, mano, quem de vocês aqui tem mais de 20 anos de casados? Ninguém. Nenhum deles tinha. Eu disse, cara, eu tenho 21 anos. E deixa eu dizer para vocês, cara, eu me orgulho demais em dizer que eu nunca traí minha esposa. Eu disse, cara, eu tenho uma família maravilhosa.
E a coisa mais bela que eu tenho hoje é poder chegar em casa, olhar para minha esposa sem nenhum tipo de culpa. Mano, esses caras mudaram o teor da conversa na hora. Um deles disse, é verdade, pai, tá tudo errado aqui. Então, nós temos que entender que Deus nos coloca em ambientes, não é para a gente se tornar um sal insípido, não. Não é para a gente se tornar, infelizmente, a luz que não traz claridade, não, não. Nós somos levados para ambientes, é para a gente clarear, é para a gente trazer a luz, trazer a orientação, para evitar a podridão, se necessário for. Mas o sal também tem uma segunda utilidade para ele. O sal, ele traz sabor. Ele deixa a comida mais agradável. E essa é a função do crente. Você, enquanto cristão, no ambiente que você chega, você tem que trazer sabor. Você tem que deixar um ambiente melhor. Se você, enquanto crente, chega num ambiente e, infelizmente, as trevas te acompanham, infelizmente, você está totalmente errado. Então, nós temos que chegar, seja onde for. O ambiente está ruim, quando você chegar, tem que melhorar o sabor. O ambiente tem que ficar agradável. O crente, ele tem que resplandecer a luz de Cristo. Ele tem que ser Cristo no ambiente. Mas infelizmente, tem ambiente que está até bom, mas quando o crente chega, acaba-se a paz. Lá vem fulano e tal, esse cara mais carregado do que... Infelizmente tem crente carregado. Tem crente que, infelizmente, ele traz com ele uma bagagem de problemas, de dificuldades. Em vez de ele melhorar a vida das pessoas, as pessoas dizem, mano, vamos sair que esse cara aqui esse bicho está carregado. Mas a nossa função é trazer gosto na vida das pessoas. Você foi colocado, a missão sua é você entrar em ambientes, seja eles quais forem, e você de fato trazer gosto àquele ambiente. Deixar aquele ambiente mais agradável, deixar aquele ambiente melhor, com a sua presença, com aquilo que você fala. Se as pessoas olham para você e não conseguem enxergar luz em você, o que habita em você, infelizmente, é treva. Como é que eu faço isso, pastor? Cara, eu estava até conversando com o Fernando essa semana. Basta apenas você estar de bem com Deus. Um crente cheio do Espírito Santo, ele deixa um ambiente confortável sem falar muito. Eu não sei se você já teve a oportunidade de chegar perto de alguém que estava cheio de Deus, e você gostar de estar perto da pessoa só porque a pessoa te transmite paz, te transmite aquela energia positiva. Diz, cara, como é bom estar ao teu lado. Quando estou ao teu lado aqui eu fico tranquilo, quando estou ao teu lado aqui não dá vontade de buscar Deus, eu não penso em coisas erradas. Nós temos que restaurar o sabor, e nós temos que trazer sabor aos ambientes, às pessoas que estão ao nosso lado. Mas tem crente que é carregado, irmãos. Tem crente que está igual o texto que Jesus disse, que o demônio saiu, depois voltou e trouxe mais 7. E aquela casa tornou-se uma desgraça. Tem crente que é assim. Mas não é essa a missão que nos foi dada. Nós fomos criados por Deus para gerar coisas boas, para restaurar o sabor, para fazer com que ambientes que estão em treva tornem-se luz, para gerar sabor na vida das pessoas. Então entenda isso. Uma das coisas que eu aprendi esses dias recentemente foi que em qualquer ambiente que eu esteja, que eu chegue, a pessoa tem que enxergar Jesus em mim. Então eu cheguei num lugar para almoçar, tem um garçom ali. Quando o garçom vir me atender, ele não pode se deparar com um homem prepotente, arrogante. Não, ele tem que se deparar ali com um pequenininho Cristo, um pequeno Cristo ali. A nossa função é chegar numa padaria e ter alguém perturbado lá e você ser o sal que vai dar gosto à vida daquela pessoa. É você lançar a palavra que transforma, que acalma, que tranquiliza, que faz o outro sentir-se totalmente bem. Essa é a nossa função. Eu gosto muito daquele testemunho do Tiago Brunet, quando ele diz que estava no aeroporto e a moça foi servir o café dele, derramou o café na xícara, e ele disse, essa mulher está perturbada hoje.
Aí Deus fala no coração dele e disse: você sabe como é que está o dia dela? Aí ele disse que em vez de reclamar, parou um pouquinho, tomou café e foi conversar com a moça. Ele disse: moça, como é que está o seu dia? Você está bem? E aquela moça parou ali e começa a chorar, apenas porque ele perguntou como estava o dia dela. E ele ministra uma palavra sobre ela e ela começa a falar que saiu de casa e estava com problema e filho doente e tal. Mas o Tiago lá, em vez de reclamar porque, como ele diz, ele perdeu R$10 do café, né? Café no aeroporto é 30 conto, derramou um pouquinho e perdeu 10, né? Mas em vez de eu reclamar pelos 10 que eu perdi, cara, por que não trazer luz, por que não trazer gosto para a vida dessa pessoa? Por que não executar a função de sal aqui nesse lugar que Deus me colocou? Mas infelizmente nós nos esquecemos quem somos, para que fomos criados, e em vez de sermos o sal que vai trazer a luz, que vai trazer o brilho, que vai trazer o gosto ao dia mal do outro, a gente age infelizmente como treva. E em vez de melhorar, ajuda, infelizmente, a destruir o dia do outro. Então há uma grande missão que foi dada a você. Você tem por obrigação, seja em qualquer que seja o ambiente que você esteja. Tem alguém lá que não gosta muito de você? Tem alguém lá que é meio chato? Trata outro com delicadeza para você ver. A grande realidade é que a palavra branda, ela desvia o furor. Um gesto de delicadeza, ele consegue converter um homem mau, bruto, ignorante, a se tornar alguém com gentileza. Você tem que entender que Deus te criou para você levar coisas boas. Então, se deparou em ambientes que o outro está meio atribulado, o sangue de Jesus tem poder, e vai lá e exerce a tua função. Trata o outro com carinho, com delicadeza. Trata o outro bem. E você vai ver que o outro vai ficar constrangido, porque mesmo sendo ignorante, arrogante, prepotente, mal educado, você foi totalmente o contrário daquilo. Você foi Jesus incorporado, você foi o pequeno Cristo, um pequeno cristão ali, que está lá dizendo: mano, vai dar tudo certo, o teu dia não está legal hoje, mas deixa eu orar por tu aqui, cara. Esses pequenos gestos, eles mudam ambientes, transformam realidades. Mas infelizmente nós nos esquecemos, nós infelizmente não executamos, não fazemos isso, porque nós desconhecemos a missão que nos foi dada. Então você tem que evitar a podridão, mas ao mesmo tempo você tem que levar sabor para a vida da comunidade, das pessoas, de onde você está inserido. Seja essa pessoa, esse agente transformador que modifica a realidade e vida de pessoas, em qualquer que seja o ambiente. Seja Jefferson, no tratar dele com os funcionários lá na obra, seja Alex com seus clientes, fazendo seus vídeos, seja a nossa irmã Helena cortando o cabelo, seja a nossa irmã que trabalha em um postinho, seja a nossa enfermeira Amanda, seja a Jane na sua escola, seja qualquer que seja o ambiente. Eu tenho que chegar naquele ambiente e dizer: cara, eu sou Cristo aqui nesse local. O mundo não vai crer em Jesus porque eu vou trazer uma pregação arrogante, prepotente, condenando as pessoas, não. O mundo vai se arrepender dos seus pecados quando eles encontrarem uma igreja que é sal, que é luz, pessoas verdadeiras que estão dentro de um ambiente que o outro está se perdendo, mas você está lá dando orientações. Irmão, vai por aí não, cara, isso vai te levar para a desgraça. É a mulher que vai trair, te procura para conversar e você não faz isso não. Valoriza o que Deus te deu. Em qualquer que seja o ambiente, cara, seja lá luz, transforma a vida do outro. No ano passado nós criamos no São João a sala de retocar maquiagem, que ficou nossa irmã Gabi e nossa irmã Zara. E estava lá: posso retocar sua maquiagem? Uma forma de evangelizar. Aonde infelizmente muitas pessoas dizem que esses caras estão ficando loucos, como é que vai evangelizar retocando maquiagem? Estava lá as meninas lá: posso retocar sua maquiagem? Com muito amor, com muita dedicação. Aí dentre as muitas pessoas que vão retocar a maquiagem, vai um travesti. Já pensou se esse travesti entrasse na sala, se tivesse lá, aqui é todo mundo crente? Não entrava não, meu irmão. Mas estava lá, porque eu tenho entendido que nós temos que ser percebidos enquanto igreja, não é pelo que vestimos, não é pela estética, é pelo nosso comportamento.
Aí o cara entra, senta na cadeira lá, as meninas começam a tratar o cara com toda dedicação, com todo amor, com todo carinho. Quem é vocês? Ah, a gente estamos lá da igreja Galpão. Da igreja? É. Mas no São João aqui, sim, a gente veio aqui para tratar de você aqui. Resultado? O cara se converte. Por quê? Porque, infelizmente, o que o mundo quer observar hoje, quer encontrar hoje, é o que realmente a igreja deveria fazer. Ser a luz no meio das trevas. Trazer sabor para a vida do outro. Aí está lá no São João, uma galera crente, retocando a maquiagem do travesti, ou da menina lá, e dizendo, cara, Jesus te ama tanto, tu és tão lindo, tão maravilhoso. Palavra simples, mas com um poder tão grande de penetração, ao ponto de entrar dentro do coração daquele homem e fazer com que ele chore e diga, eu preciso de Jesus na minha vida. É isso que precisa. É essa a missão que nós precisamos entender. Infelizmente nós estaremos brincando, e eu tenho dito constantemente a vocês, eu não quero ser pastor de uma igreja que infelizmente não sabe o que está fazendo. Eu não quero daqui a 10 anos me arrepender de tudo que eu preguei. Eu quero que vocês entendam. Eu quero que para onde você for, alguém que olhar para você, diga, cara, tu é um crente de verdade, há algo tão bom em você. Você, cara, porque de fato eu aprendi de Jesus. Cara, e a sociedade, não se espanta com o que eu vou dizer. A sociedade, ela não quer a igreja, mas ela quer Jesus. E por que ela não quer a igreja? Porque a igreja, em vez de se tornar o sal que traz o sabor, salgou a vida de algumas pessoas. Ou não salgou nada, infelizmente se tornou insípido. Não tem credibilidade para ninguém. Então para que colocar sal se não vai fazer diferença nenhuma nesse contexto qual eu estou? O sal ele evita a podridão, o sal ele traz sabor, mas o sal ele gera sede também. Quando o sal é aplicado, gera sede. Eu fui pregar sexta-feira no Galpão do Vertentes, e antes de ir, passei na padaria e comi cuscuz com charque. Irmão, eu acho que eu tomei uns 40 copos d'água lá. As pessoas dizem, esse cara está furado, não tem condição não. Mas o sal, ele gera sede nas pessoas. Então, você tem que chegar perto de alguém, escuta o que eu vou lhe dizer. A tua vida tem que fazer com que alguém olhe para você e diga, cara, eu queria ser igual a você. Cara, eu queria seguir o teu Deus. Cara, a tua igreja eu quero ir para lá. Agora, se as pessoas olham para você e dizem, você é crente igual você é? Estou fora. Em vez de você, infelizmente, gerar sede, você está afastando, você está se tornando a luz que deveria clarear, mas infelizmente não traz iluminação, não brilha, não clareia a vida de ninguém. A nossa função é essa, irmãos. Senão nós estaremos brincando de nos reunir aqui. Senão os nossos cultos não fará sentido daqui a pouco. Cara, e a vida faz todo sentido quando nós entendemos quem somos. Uma das maiores crises que existe hoje da humanidade é a crise de identidade. Quem sou eu, afinal de contas? Enquanto corpo de Cristo, nós temos uma missão. E essa missão de fato é sermos as pessoas que vão atrair o reino de Deus sobre os outros. Então, aonde você estiver, Leonardo falou uma parada aqui que me marcou muito. Ele disse que chegou na igreja mais Douglas, aí tinha um senhorzinho agitando nas cadeiras, e o pastor com muito orgulho disse, ó, tá vendo aquele senhorzinho ali? Esse cara é médico. E esse cara, ele para uma semana para servir a igreja. Aí Douglas parou, o pastor achando que Douglas ia dizer, sensacional, que cara, velho. Douglas parou e fez, deixa eu ver se eu entendi. Ele para uma semana para servir a Jesus, e o resto do ano, ele serve a Satanás? O pastor parou. Cara, tá errado. Eu não devo servir a Jesus uma semana. A minha vida tem que ser para Jesus. O meu trabalho tem que ser para Jesus. Eu tenho que servir Jesus em qualquer que seja o ambiente que eu esteja inserido. É no banco da feira, vendendo mercadoria. É editando um vídeo. É atendendo um paciente. É tratando com um pedreiro.
E qualquer que seja o ambiente, eu tenho que estar ali como agente transformador, como um sal que foi levado para transformar realidades. E quando nós entendermos isso, aí tudo fará diferença. Quando nós entendermos quem somos, o poder que nos foi dado, aí sim os ambientes serão transformados. Aí as esferas sociais serão transformadas. Aí tudo fará sentido. Aí as pessoas começarão a desejar a Deus, porque nós estamos gerando sede nessas pessoas. Porque eles estão olhando para nós e dizem, cara, eu quero ser crente como esse cara. Eu quero provar desse Deus que essa menina serve. Eu quero viver o que ele está vivendo. Aí sim, as pessoas vão desejar, vão querer beber, porque vão procurar aquele que a Bíblia diz que é a água da vida. Mas infelizmente, não é isso que nós estamos vendo. Mas a minha oração é que Deus levante, e Deus tem levantado. Deus tem levantado no Brasil uma geração de improváveis. Uma geração que ninguém dá nada por eles. Mas que Deus tem chamado e tem dito, meu filho, olha, entenda quem é você no meu reino. Você é sal, você é luz. Eu te tiro e te coloco para você fazer diferença. Vá lá, mostre que nem tudo está perdido. Essa é a nossa missão enquanto igreja. Temos que entender para o que fomos gerados, levantados. Então seja alguém que motive os outros, que o outro olhe para você e diga, eu quero servir a Jesus como essa menina serve. A tua vida me inspira. Um dia desse, a menina mandou para mim um print de uma conversa que ela teve no WhatsApp. E a menina vive uma vida muito errada. Aí alguém começou a olhar para ela e mandou no direct dela, né? Cara, como eu estou feliz com a tua história. Porque eu te conheci lá atrás. E quando eu te vejo hoje, eu me emociono. E a minha dizer, eu peço a Deus para que Ele faça o mesmo na minha vida, como Ele fez na tua. Cara, é isso. Porque senão nós iremos viver uma falsidade, uma mentira. Se você não entender quem é você, você vai viver uma mentira constantemente. Você vai estar participando de um baile de máscaras, que aqui você bota máscara, mas quando chega você tira. E a igreja não é um baile de máscara, irmãos. A igreja é o corpo de Cristo, é o dínamos. Eu entendo que a igreja, quando ela entende a sua missão, ela se torna uma dinamite que tem poder de explodir as obras de Satanás e transformar e atrair o reino de Deus. Então vamos ser igreja nesse tempo. Há um chamado de Deus, há uma convocação. O Senhor está nos convidando a nós pararmos de deixarmos essa mentalidade velha, ultrapassada, de eu vou tirar uma semana para Jesus. Não é uma semana, é uma vida, é tempo integral, é cortando o cabelo, é editando um vídeo, é aplicando a injeção na mulher ali, no outro, mas Jesus vai tirar essa dor de você. É o médico atendendo, mas dizendo, mas eu creio que Jesus pode curar a tua enfermidade também. Eu gosto muito de o médico André alguma coisa, esqueci o nome dele agora, o sobrenome. Mas o cara é médico, pediatra, mas ele vai para o hospital, todo o plantão dele, ele leva um tecladista com ele. Porque antes de começar o culto, antes de começar o atendimento, vai ter aqui um momento espiritual. E Deus tem feito coisas tremendas. Deus essa semana, Deus falou muito ao meu coração num texto de Lucas. O meu devocional tem sido em Lucas. Em Lucas 9, tem a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Só que teve algo que Deus falou muito forte no meu coração naquele texto. Porque os discípulos chegam para Jesus e dizem, mestre, manda as pessoas para casa, porque a hora está indo embora e nós não temos comida. Aí Jesus olha para ele e diz, dei de comida a vocês mesmos a eles. Aí eles tremem nas bases. Como assim, mestre? Jesus estava dizendo, olha, tem problemas que vai ser resolvido no espiritual, no sobrenatural. Tem 5 pães, ore e vocês mesmos multipliquem. Aí os caras tremem na base, porque eles não entendiam o poder que eles tinham. Eles não entendiam quem era eles. Eles não tinham confiança de pegar o pãozinho e dizer, tá bom, Senhor, Pai, aqui nós estamos, multiplique e vamos dar para todo mundo aqui. Aí Jesus tem que fazer para eles verem. Aí Jesus falou no meu coração, meu filho, vai chegar momentos os quais você não vai... que haverá problemas que não serão resolvidos pelo poder intelecto, da intelectualidade, do conhecimento.
haverá momentos que você vai precisar agir no sobrenatural para resolver problemas e multiplicar bênçãos na vida de pessoas. E é isso que nós temos que entender. Vai chegar momentos que você vai estar em ambientes que Deus vai dizer, é você mesmo, não liga para o pastor não. Uma vez de madrugada, um irmão ligou para mim e disse, pastor, 3 horas da manhã, pastor, ele já ligou dizendo assim, nós estamos tudo errado aqui mesmo, pastor. Estou ligando para o senhor vir expulsar os demônios aqui. Depois revela quem foi esse irmão. Como é que está um ambiente aí? Mas está todo mundo errado, pastor, que ninguém tem autoridade para expulsar demônio aqui não. Então eu queria que o senhor viesse aqui. Vai chegar momentos que você vai estar em ambientes os quais você não vai precisar ligar para o pastor, ele vai dizer, é você que vai ter que multiplicar. É você que vai ter que ser o sal, é você que vai ter que gerar sede na pessoa que está ao teu lado. Não é o outro, não é o irmão, não é o cantor, é você. Então nós precisamos entender qual é a nossa função enquanto igreja nessa cidade. Deus tem nos levantado para nós evitar a podridão, para nós trazer sabor, para a gente gerar sede, para a gente ser luz. Para quando no ambiente de treva você chegar lá e mudar a realidade da tua casa, da tua família, dos teus filhos, de todos que estiverem ao teu redor. Porque Deus conta contigo. O problema é que nós não sabemos quem somos. Mas que nessa noite você volta para casa entendendo, cara, eu sou um pequeno Cristo. Se eu chegar na padaria, as pessoas não vão ver Jean, não vão ver Paulo, vão ver Cristo. Tem que ver Cristo. As nossas atitudes têm que de fato demonstrar quem somos. E não é com palavras não. Não é dizendo, eu sou crente, viu? Não. É com o teu comportamento, com a tua atitude. O outro tem que ligar para você e dizer, mano, tu é crente, é? Cara, sou. Pela misericórdia de Jesus, sou. E essa identificação tem que ser vista. Não é. E quando eu falo aqui acerca de estética, irmão, não estou aqui dizendo que o cristão não deva ter uma roupa adequada. Deve andar muito bem. Mas eu entendo que o que sai de dentro é muito mais transformador do que aquilo que está por fora. Seja alguém que quando você abrir sua boca, quando alguém pisar no seu pé, você consiga abraçá-lo e dizer, deixa eu orar por você. Talvez o teu dia não esteja tão bem hoje. Amém? Vamos orar? Eu queria convidar a Jefferson, só com o violão mesmo. Jefferson e Juninho. Fui compreensivo, irmãos. Amém? Amém, irmãos? O amém de vocês me deixou em dúvida, viu? Irmãos, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena você não ser o sal, não ser a luz. Não vale a pena. Você tem que ser a luz e o sal. Que nós vemos pedir, Senhor, nos ensina, nos capacita, que o Senhor nos faça entender constantemente quem somos. E que a partir de hoje, em qualquer que seja o ambiente que você chegar, que você consiga ser essa luz, esse sal. Ah, não é enquanto eu estou no culto eu vou ser bênção, não. É aonde você estiver, você será bênção para a vida de pessoas. Entenda, Deus te mandou, Deus te colocou, Deus te levantou como o sal dessa terra, a luz dessa terra. Amém? Então eu queria orar com você nesse momento. Curva a tua cabeça. Queria que você pedisse, Senhor, me dá graça. Opera sobre mim. Me ensina. Pois somos tão pequenos, tão falhos. Curva a tua cabeça. Queria que você orasse nesse momento. Espírito de Deus, Espírito Santo,
Obrigado, Deus, por tua palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos convida a entendermos a nossa verdadeira identidade. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos ensina nessa noite a compreendermos que nós já fomos enviados como agentes transformador para uma geração que se perde. Pai, em nome de Jesus. Aqui estão teus filhos nesta noite. E eu quero orar sobre uma igreja que o Senhor levanta nessa cidade. Uma igreja que vai mudar realidades. Uma igreja que vai mudar ambientes. Uma igreja que vai mudar a sociedade a qual nós estamos inseridos. Não são os políticos, não, os políticos serão transformados pelo poder da igreja. O testemunho da igreja irá transformar ambientes, câmeras, Senado, porque nós acreditamos, Deus, nós acreditamos no teu Espírito sobre tua igreja. Então nessa noite de hoje, capacita teus filhos nesse lugar. Deus, que não seja uma semana servindo ao Senhor, mas que nós vamos entender o princípio de uma vida inteira. Que nessa noite nós vamos apresentar diante de Deus as nossas vidas, dizendo: Pai, aqui eu me entrego. Aqui eu entrego os meus lábios, aqui eu entrego a minha boca, aqui eu entrego as minhas mãos, os meus pés. Tudo que há em mim eu te entrego. Usa para a tua glória. Qual o ambiente que você está inserido? Eu queria que você orasse pelo ambiente no qual você está inserido. Seja no mercado, seja numa farmácia, seja numa clínica, seja num hospital, seja numa escola, seja num estúdio, onde você estiver. Eu queria que você orasse, você dissesse: Pai, traga conscientização sobre mim de quem sou. Pai, que a cada dia o teu Espírito me relembre de quem sou. Que eu consiga entender, que eu não me esqueça um segundo sequer quem sou eu no teu reino, para o que o Senhor me criou, para o que o Senhor me levantou. Eu quero que você nessa noite, você faça essa oração. Você clame para que o Espírito de Deus, Ele traga essa conscientização sobre você. Você é luz, nada menos que isso. Aonde estiver a treva, com a tua presença, as trevas vão se dissipar. E haverá luz, haverá sabor, haverá sede, haverá transformações. Porque você chegará lá cheio, transformando ambientes por o Espírito de Deus que habita em você. Pega a tua mão direita, coloca sobre o teu coração. Porque eu peço para você fazer isso. O coração é mostrado na Bíblia como o lugar mais obscuro do homem. O coração é um lugar tão profundo, mas tão profundo, que a Bíblia diz que só Deus conhece o coração do homem. É comparado às profundezas do oceano. Eu queria que nesse momento você dissesse: Pai, transforma todo o meu ser, transforma o meu coração, modifica-me por completo. Faça sua oração nesse momento. Coloque sua mão no coração. Diga: Pai,
Eu não me conheço, mas Tu me conheces. Transforma o meu ser. Transforma a minha vida. Modifica em mim os meus pensamentos. Direcione uma oração ao Senhor. Faça isso. Eu profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo que haverá mudanças. Eu profetizo que haverá transformações. Eu profetizo que a tua mente, você não se esquecerá quem é você. E aonde você chegar, o Espírito Santo vai dizer: minha filha, você tem que me representar nesse ambiente. Meu filho, as pessoas não vão te ver, vão me ver. Então faz bonito aí. Faz acontecer aí. Deus essa noite, Ele te levanta como um agente transformador de ambientes, como um agente transformador de realidades. Não será só você. O Espírito de Deus agirá poderosamente sobre tua história. Escute. Eu soube que tem uma moça aqui nessa noite que ela deseja voltar para Jesus. Eu sei que há mais pessoas aqui. Se você está aqui nessa noite, você precisa reconciliar-se com Jesus. Talvez você não está vivendo o projeto que Deus criou para você. Você entendeu hoje que Deus te levantou como luz, como sal, mas infelizmente você está vivendo totalmente distante. Se você está aqui nessa noite e você precisa reconciliar-se com o Senhor, vem para cá, eu quero orar por você. Aqui está esse cara, faz um tempão que a gente tem visto ele, Moisés. Hoje é uma noite de transformação nesse ambiente. Hoje é uma noite de você se reconectar com o Pai. Hoje é uma noite de tudo fazer sentido na tua história. Ei, Deus quer que você saia dessa noite aqui sendo a luz, sendo o sal, que vai transformar ambientes. Então vem para cá nessa noite, eu quero orar por tu. Eu quero orar por sua vida, venha para cá. Tem mais alguém nessa noite? Se tiver, vem para cá. Eu quero orar por tua vida, eu quero profetizar sobre você. Amém? Estende suas mãos para cá. Vamos orar por Moisés. Pai, aqui está o teu filho nesta noite. Perdoa os seus pecados. Perdoa seus erros. Deus, eu não sei quais foram os caminhos que Moisés trilhou nesse tempo, mas por onde ele passou, eu quero te pedir, Deus, joga no mar do esquecimento todos os pecados que ele cometeu. E nós repreendemos nessa noite todo pensamento, toda mentalidade que não procede de Deus, tudo aquilo que não vem do Pai, nós repreendemos em nome de Jesus. Eu profetizo uma casa limpa. Eu profetizo que nesse momento retire-se de você tudo aquilo que não pertence ao Pai, mas que o Espírito de Deus domine a tua mente e o teu coração em nome de Jesus. Amém? Uou! Aleluia! Celebra, celebra! Canta! Nós estamos chegando ao final, mas ainda nós queremos nesse momento participar do nosso momento de ceia.
A ceia do Senhor é uma das coisas mais belas que Deus deixou para a sua igreja realizar. A ceia do Senhor, ela tem como símbolos o vinho, o pão. E sempre que nós participamos desse momento, nós trazemos à nossa memória o sacrifício de Jesus por nós. A ceia não deve ser celebrada com um momento de tristeza. Esse momento não é um momento, nós não celebramos a crucificação, nós celebramos a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Nós celebramos a vitória na cruz. Nós celebramos a nossa salvação através do sangue vertido. Então nessa noite, se você está nesse lugar e você já desceu as águas, você já se batizou nas águas, você está apto para participar. Se você está conosco nessa noite, você não está em comunhão com a tua igreja, você não está apto para participar. O meu conselho é: não participe. Mas se você está em comunhão com a tua igreja, se você está em comunhão com Cristo, você está apto para participar. A ceia não é uma propriedade de uma única igreja. A ceia é uma propriedade do corpo de Cristo, de toda a igreja do Senhor. Então nessa noite eu quero convidar todos que estiverem aptos nessa noite. Nós temos entre nós aqui um presbítero que está ali atrás, meu mano branco, né, Valdemário. Se ele quiser participar comigo aqui, sinta-se à vontade. Se não, fique à vontade também. Mas se você que está aqui nessa noite, você, cara, eu quero participar, eu estou em comunhão com minha igreja. A ceia não pertence a uma igreja, a ceia pertence ao corpo de Cristo. Queria chamar a Gabi. Vem cá, Gabi, me ajuda aqui. Segura esse pão. Vamos orar. Eu queria que você estendesse suas mãos para cá. Pai, nesse momento eu quero te apresentar esse suco de uva. Senhor, esse suco, ele representa o teu sangue que foi vertido na cruz por nós. A tua ordem, o teu mandamento é que devemos fazer isso sempre em memória de ti. Então nós queremos nessa noite celebrar. Nós queremos nessa noite festejar o privilégio que temos de podermos comungar desse momento. Pai, eu quero orar por esse pão que representa o teu corpo que foi moído por nós na cruz do Calvário. Senhor, que o Senhor traga edificação sobre a tua igreja nesta noite. Que os teus filhos, ao comerem e beberem desse pão e desse vinho, que sejam totalmente renovados para a glória do teu nome. Amém? Queria convidar vocês que vão cear, vem para cá, pega teu... A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, quando se encontrava com seus discípulos, Ele pegou o pão,
Ele levou os céus e disse: esse é o meu corpo, que é moído por vós. Comei dele todos. Em seguida ele pega o vinho e diz: este vinho é o meu sangue, que é derramado por vós. Bebei dele todos. Uou! Obrigado, Jesus. Levante suas mãos nessa noite. Adore ao Senhor pela liberdade, pela comunhão, do partir do pão. Uou! Declare nessa noite isso. Declare. Aplaude o Pai bem forte aí. Aleluia.